E aí, Ronaldo, bom dia. Bom dia. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Gente, vocês têm notícia do Lucas Calixto? Ele tá morto? Pô, ele veio na aula de ontem, Gente, o Lucas, eu só vi o mas ele, Lucas uma ele vez. ficou uns segundos só na aula. Gente, vamos falar de parnasianismo, né? Na última aula nós tínhamos falado sobre. Nós chegamos a falar sobre tudo de naturalismo? Eu acho que não, né? Gente, vocês lembram se nós falamos tudo de naturalismo? Bom dia, Ingrid. Nós falamos de realismo, né? Mas nós chegamos a concluir tudo? Eu acho que não. A gente chegou a falar de naturalismo. Parnasianismo, não. Então tá. Buenos dias. Buenos dias. Gente, isso é um inferno, porque eu nunca dois PowerPoints no Zoom. Ele abre. Tem hora que eu consigo, tem hora que eu não consigo. Nesse momento eu não estou conseguindo. É incrível esse Zoom. Acho que eu já sei. Eu acho que eu já sei, calma aí.
Não vai. Ai, que legal isso. Gente, depois eu volto ao naturalismo, tá? Porque não está me ajudando aqui. Ferro. Bem, gente, o parnasianismo ele vem logo depois do naturalismo, né? Vem depois do realismo, do naturalismo, e ele vai resgatar exatamente, porque olha só, nós tínhamos o romantismo, né? O romantismo visava a questão das metáforas, do discurso erudito, da beleza das palavras, e o realismo ele não estava muito focado nessa questão, era exatamente o contrário, né? O realismo a gente vai falar do objetivismo, contrariando, no caso, o próprio romantismo, que era o subjetivismo. Nós vamos colocar a questão da ciência, nós vamos falar do cientificismo no romantismo. Já no realismo, nós vamos falar do cientificismo, no romantismo, não. E aí fica essa quebra, né? Fica essa lacuna entre o romantismo e o próprio realismo. E aí cria-se uma outra escola literária, né? Que ela foi desenvolvida a partir de 1850 na França e que ela tem esse nome parnasianismo, na verdade, né? Que era um nome de uma montanha da Grécia, né? Que se chamava Parnaso. Então, no caso, onde o deus Apolo se reunia, né? Onde o deus Apolo se reunia com os poetas, né? Então, eu acredito que vocês entendam um pouco de mitologia, né, gente? A gente sempre está discutindo mitologia durante os anos. E os poetas queriam falar, né, de mitologia, inspiração. Então, quando os poetas queriam inspiração, eles se reuniam na montanha Parnaso e encontravam com Deus Apolo. E daí eles começavam a se inspirar, a criar textos. Só que agora nós estamos numa estética diferente, tá, turma? Nós estamos numa estética voltada da arte pela arte, né? A estética pela estética, a beleza pela beleza. Aqui vocês veem, né, o deus Apolo e os poetas se encontrando, no caso, no próprio Parnaso, que seria a montanha, que daria origem ao parnasianismo. Então, se alguém perguntar, por que é parnasianismo? Então, você tem que saber que o Parnaso é uma palavra é um vocábulo, né, que tem o significado que é o nome de uma montanha, onde Apolo, que é um deus grego, se reunia com os poetas, os mortais. Vocês sabem, gente, que na mitologia normal é comum isso, né? Nós mortais precisarmos de alguma ajuda e nós temos a intercessão de algum deus grego, né? Ah, eu estou com um problema na minha vida afetiva e do nada aparece Afrodite para poder te mostrar, né, como que é o caminho. Você está com algum problema na escola de nota, aí vem Atena, né, mexer com a sua sabedoria. Seu casamento está com algum problema, aparece Hera para poder ajudar no casamento. Então é uma coisa diferente, né? Não é todo mundo que gosta de mitologia também, né, gente? Mas tem isso, né? Quando eu estudava, quando eu era da faixa etária de vocês, eu matava a aula de ciências exatas para poder ler na biblioteca sobre mitologia. Sou eu mesmo. Então, olha só, gente. No caso, está dizendo aqui a origem, né, na França, como vocês sabem, através da revista Le Parnasse Contemporain, que deu o próprio nome, né, à escola parnasiana,
Já depois, em Portugal, começou a ser sentida na metade do século XIX e nunca chegou a ser assumida de verdade. Então, ou seja, em Portugal, gente, não tinha aquilo, eu sou um parnasiano, né? Eu acho que os portugueses acreditavam que isso era uma frescura, né? Que isso era uma coisa ruim. Fernando, vamos, sei lá, cara, não me faz falta, não. De repente, numa feira até me faz falta, né? Me faz falta também essa coisa de mexer com eletricidade, mexer com obra, né? Mas é como meu pai falava, né? Eu fui estudar literatura gramática, se bem que eu tenho muito amigo de gramática que entende dessas coisas, mas eu não meu forte isso não. Também não faço questão para isso não. As ideias novas chegavam no nosso país, né, gente? Isso aí é fato. Essa última característica, né? As ideias novas chegavam ao nosso país tardiamente, porque tudo começava na Europa. Nós, né, terceiro mundo, vinha para cá bem depois, né? E com o simbolismo tendo como aspecto comum a todos eles a renúncia ao sentimentalismo e ao egocentrismo romântico. O que está acontecendo aqui? O parnasianismo ele foi dando uma quebrada no realismo. Por quê? Porque, olha só, era considerado literatura textos extremamente eruditos, subjetivos, e com a presença de figura de linguagem, no naturalismo e no realismo, nós não encontrávamos esse tipo de coisa. Gente, é como se você pegasse uma música de Caetano Veloso. Olha só como que funciona as escolas literárias. Você pega uma música de Caetano Veloso. Às vezes no silêncio da noite, lembra? Eu fico imaginando nós dois. Aí todo mundo, que lindo, Caetano, 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 eu gosto de Caetano. Gostar de Caetano é chique, gostar de Caetano é erudito, gostar de Bethânia é chique, gostar de Bethânia é erudito. Família Veloso. Aí no meio disso tudo, me aparece alguém assim, quer ver? Ó, é uma silveira atrás da outra. Não tem isso. Então é como que se o popular, que é a Marília Mendonça, tivesse invadido algo que é clássico, o universo do Caetano Veloso. E aí não era considerado literatura, né? Aí depois o povo sente falta dessa coisa formal, dessa coisa erudita. Aí volta, sei lá, quem vem no lugar do Caetano, resgatando essa questão dele? Vem o. Ai, como é que é o nome daquele garoto, gente? Ai, quem eu posso dar um exemplo assim? Aquela Maria Gadu. Aquela Maria Gadu. Maria Gadu, ela, embora eu não tenha muita afinidade com o jeito dela cantar, ela é erudita. Então, olha só. Estão entendendo mais ou menos como que funcionam essas escolas literárias? Manifestações em Portugal, né? O Essa de Queiroz, acredito que vocês já ouviram falar dele, e o Antero de Quental chamavam a atenção, não é Quintal não, é Quental, hein? Chamavam a atenção, nesta altura, para o papel intervencionista do escritor, com a função de interagir na cultura e no pensamento da população, como uma missão social que lhe é atribuída que se pode relacionar com o ideal da arte pela arte. Gente, eu faço arte pelo simples fato de ser arte. Só que a minha arte ela vai acompanhar o pensamento da população. Exemplo agora, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Esse desgraçado desse vírus. Então, como que a literatura se manifestaria nessa questão? A população ela está pensando alguma coisa sobre, né? A população está sempre pensando. E aí o parnasianismo virá de uma maneira extremamente estética, erudita, formal, retratar o sofrimento da população na pandemia.
Como parnasianos genuínos, temos que considerar João Penha, que se fez coexistir a observação do real cotidiano com rigor rimático e como diretor da revista Folha. Reuniu em Coimbra alguns escritores, quer parnasianos, quer realistas, que formaram o primeiro grupo de parnasianos, tais como Gonçalves Crespo, Guerra Junqueiro, Antero de Quental, Teófilo Braga, entre outros. Contextualizando na Europa. Então, olha só, gente. Revolução Industrial, né? Período em que ocorre a formação de conglomerados empresariais e aliança entre indústria e ciência. Estou lembrando de ser mais ou menos no meado dos séculos XVIII, né? Com aquela questão do enorme, aquele processo de urbanização, de serviços públicos. Então, há um deslocamento na produção manual para a mecânica, que avança aumentando o número de operários. Então, olha só, turma. Eu estou saindo da questão do operário, da mão, né? O artesanato, a mão trabalhando, e eu preciso do quê? Da mecânica. Então, para eu poder gerar máquinas, eu preciso que alguém esteja por trás dessas máquinas, né? Acirram-se as lutas de classe entre patrões e trabalhadores. Amplia-se a participação de sindicatos. Ou seja, com isso começa a questão do trabalho. Com o trabalho, eu vou concordar ou discordar do meu chefe. A literatura vai até nisso. Aí, exemplo, eu, Ronaldo, sou um operário da empresa, sei lá, do Eduardo. Eu discordo. Né? O Eduardo está me colocando várias horas para trabalhar e eu discordo. A relação patrão-empregado vai me servir como inspiração na literatura. Então, o que eu estou querendo dizer sobre isso? O que eu estou querendo dizer sobre isso é que a literatura vai criar textos, vai criar poemas sobre essa minha relação, sobre essa minha inspiração. Então, parcela da burguesia busca mais conforto material e incentiva a ciência a novas descobertas na área da tecnologia, como telefone, cinema, eletricidade. O encantamento faz nascer a velha época e a arte nouveau, né? No Brasil, a segunda metade do século XIX é marcada pela abolição da escravatura. Agora, vocês vejam, gente. Na Europa, estava sendo contextualizada nos meados do século XVIII. Olha quando isso veio para o Brasil. Era a abolição da escravatura, na metade do século XIX. Ou seja, quase 100 anos depois. Crescimento econômico pela produção do café, intensificação do poder político da região sudeste e sério desenvolvimento da urbanização. Abertura ao crescimento da aristocracia, o culto do luxo e o requinte, tornando os cafeicultores os maiores consumidores de produtos de arte do período. Gente, vocês estão vendo porque uma coisa não condiz com a outra? Mas que é isso? Tá maluco? O professor está falando de política do café, abolição da escravatura. Como assim? Como assim? Tá maluco? Parnasianismo. Só que as pessoas esquecem que primeiro começa na Europa. E quando começa na Europa, está tendo um fato histórico lá, que quando chega para o Brasil, chega a cerca de muitos anos. E aí já mudou todo o contexto histórico. Turma, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Sim, Manu. Nas músicas. Sim, somos assim. Gente, vocês lembram que uma vez, eu não sei se eu falei isso com vocês, eu falei uma vez assim, Manu, o Eduardo, presta atenção nisso aqui, Bruno. Eu tinha falado, existe um rap chamado Rap da Felicidade, certamente vocês já ouviram falar, um rap assim, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Isso foi uma febre, gente, perguntem para os pais de vocês. Isso foi uma febre. Até hoje, quando o cara canta isso, todo mundo, para, meu nome é Favela, Babu, favela, favela, favela. Eu tô falando isso porque eu não gosto do Babu, tá? Mas eu amo favela, eu gosto da coisa favela, eu gosto da cultura favela, aquilo me chama de uma forma. E aí, gente, tá? Exemplo, as pessoas que moram na comunidade. Quando você mora numa comunidade, isso não quer dizer que você é mais ou menos digno que alguém, né? Eu não acredito que alguém tenha caráter devido ao lugar onde aquela pessoa mora.
E aí, turma, ele, quando estava falando isso, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Aí meu professor de filosofia, que era muito, sabe, era o cara mais inteligente que eu conhecia no ensino médio, meu professor Rodolfo, querido professor, ele falou assim, a primeira coisa que vocês fazem quando vocês ganham dinheiro é sair da favela, só que a favela não sai de vocês. Ele falou isso. Gente, essa frase mudou a minha vida, porque eu, quando eu vi o Adriano Imperador, o jogador de futebol, o cara tinha muita grana, mas o cara era completamente voltado aos valores de onde ele tinha nascido. Quer dizer, o cara saiu da favela, o cara tinha um apartamentaço na Barra, o cara viajava para todo quanto era lugar, o cara pegava quem ele queria. Mas ainda assim, turma, ele estava lá na favela. Sim, mano. Opa, eu curto, gente, eu curto muito. Tem gente que acha que não. Mas eu curto muito essa coisa popular, essa coisa do samba. Eu amo samba, eu amo pagode, eu amo essa coisa. E tem gente que acha que não, ele é professor de literatura. Porra, nada a ver. Exatamente ao contrário. Por eu ser professor de literatura, eu gosto de todas as culturas. É isso que as pessoas não conseguem entender. Mas... Sim, Manu. E sempre Pedra do Sal, amo aquele lugar. Amo. Isso na chácara aí tem que esperar um pouco, hein, Fernando? Tanto que ele tá na Vila Cruzeiro até. Ó. Gente, eu acho maravilhoso. Eu amo, eu amo. Quanto mais simples as pessoas, eu fico mais encantado. Quanto mais simplicidade as pessoas têm, assim. Eu amo gente simples. Então, olha só, turma. Entre as principais características parnasianas estão o esteticismo. Gente, sabe aquele moleque ou aquela garota que eles moram no subúrbio, que eles moram na favela, mas eles são extremamente... têm conteúdo, eles falam, eles se expressam, né? Aqui no caso, gente, ó, tem a questão da estética, a questão do impasse, a poesia descritiva, a gente vai encontrar a descrição no parnasianismo, e nós vamos ter retomada dos modelos clássicos. Então, geralmente, é bacana você entender o parnasianismo por isso, né? Porque é uma ponte. Seria um resgate ao romantismo, mas de uma maneira diferente, porque não é o romantismo. Perfeição formal. Olha a estética literária, gente. Como o parnasianismo europeu, o brasileiro tem como proposta a preocupação com a forma, um recurso à mitologia clássica e a incorporação do espírito da arte pela arte. Olha só, gente. Victor Hugo já conotava a posição de burilador que o poeta devia buscar e com ela se identificar. Olha só, turma. La poé, Isélise e poé. Profissão de fé, né? Invejo o Urives quando escrevo, aos dois pontos, imito o amor. Com ele em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito. Turma, olha esse poema de Olavo Bilac. Olavo Bilac, porque olha só, gente, é a arte pela arte. Então, nós vamos falar de formalidade. Nós vamos resgatar o erudito, a formalidade. Vocês acreditam, gente, que a primeira escola que está preocupada com a sintaxe da língua portuguesa, o parnasianismo, é quando ele... Porque a literatura ela não está preocupada com a gramática, vocês sabem disso. Basta eu fazer arte. Só que os parnasianos, eles acreditavam que a gramática era uma arte. Sim, a gramática é uma arte. A arte das palavras, de você escrever corretamente, você falar corretamente. E os parnasianos, eles acreditavam que a poesia deveria ser algo perfeito como a gramática. Então, ele unia a gramática com a literatura, estão entendendo? E aí, por isso, imitou a questão da ênclise, né? Gente, os alunos não curtem muito parnasianismo, não, tá? Com isso, a gente vai precisar do soneto, né? Lembra do soneto? O que seria um soneto? O soneto seria um poema de 4 estrofes, sendo 2 tercetos, as 2 primeiras estrofes seriam quartetos e as 2 últimas estrofes seriam tercetos. Então, olha só, turma, ele vai resgatar o soneto.
Por quê? Porque no romantismo não tinha soneto. Então, ó, no caso, quando nós temos 10 sílabas poéticas, nós temos um alexandrino, né? A versificação torna-se perfeita, rima rica e rara. Gente, vocês lembram, sabe o que é rima rica? Ah, sim, Bruno. Sim, sim. Esse não aqui é o quê, gente? Manu não, Milena não. Vocês estão falando no reservado? Fernando não. Que maluquice é essa, gente? Não aqui. Ah, tá, não lembro. Rima rica, no caso, eu chegar e falar assim, vamos lá. Sei lá, como é que eu vou falar? Uma rima rica. O Gabriel Pensador ele fala muito isso. Sou playboy e vivo na farra. Vou à praia todo dia e sou cheio de marra. Já viram isso? Sou playboy e vivo na farra. Vou à praia todo dia e sou cheio de marra. Farra rimou com marra. Isso seria uma rima rica. Gente, tem alguém aqui vendendo alguma coisa. Está passando uma Kombi aqui, eu não estou entendendo o que é isso. Morango, Kombi do morango. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina, sem um defeito, assim procedo. Minha pena segue essa norma, por te servir. Deusa serena, serena forma. Ó, deusa serena, estão vendo a mitologia? Deusa. A impassibilidade é a negação do sentimentalismo exagerado presente no romantismo. Os parnasianos negavam qualquer expressão de subjetividade em favor da objetividade temática. Então, olha só, turma. Ele nega o sentimento exagerado. O romantismo era extremamente exagerado, né? Vocês lembram na prosa indianista, gótica, na literatura gótica, que faz parte do mal do século, na segunda geração? Então, olha só, vamos lá, vamos lembrar isso aqui. A primeira geração romântica, que no caso era o culto à natureza, a indianista. Eu comparava o amor da minha vida à asa da graúna, Iracema, virgem dos lábios de mel. O mal do século, vamos lá, Lord Byron, lembra disso aí, Eduardo? Lord Byron. Hein, Manu? O pessimismo. Eu estou apaixonado, mas aquela pessoa que eu estou apaixonado e que eu amo não me quer mais, então eu vou me matar, eu vou morrer de amor. Aquela coisa exagerada do romantismo. Eu estou sem você e eu vou morrer. Não, gente, eu estou sem você porque eu não quero mais. Véio. Eu estou sem você porque não tem mais como continuar, né? Mas tem isso. Tem isso, Bruno. Tem isso, Manu. Isso vocês viram na literatura gótica no primeiro ano, tanto que vocês apresentaram um trabalho, né? A parte do... A literatura gótica ela vai se encaixar, ela vai ter passagens no mal do século, que é a segunda geração romântica. É a destruição, né? Mas eu acho que vocês, Bruno, estão numa fase melhor. A literatura do primeiro ano, eu acho a literatura do terceiro e do segundo bem melhor. A do terceiro ano, nossa. Sim, não é saudável, né? Aí, gente, vai entrar a questão do gótico mesmo, né? A pessoa andando pelo cemitério, vai entrar a questão da depressão, vai entrar a questão de suicídio, vão entrar todas essas doenças, né? A questão da falta do amor, né? Sem dúvida, Bruno. Ah, sim. Mas, gente, eu estou passando por uma com o primeiro ano, sabia? Eles têm dificuldade, eles estão com muita dificuldade para poder entender literatura, muita dificuldade. Literatura era um tempo, né, Bruno? Gramática que eu tinha 4 tempos com vocês, né? Eu
eu dava aula para vocês ano passado e no primeiro ano eram 5 tempos, né? Agora que virou um, né? Sim, eram 2 só. Ah, é, Bruno, sim. Ah, é, Milena também. Muita coisa. Olha só, turma. Então, o parnasiano, ele viu o romantismo de uma forma diferente, né? Então, olha só. Ele não era exagerado. Ele até falava de romantismo, mas ele não era exagerado. A cavalgada. A lua banha solitarista, silêncio. Mas além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. Olha lá, gente, ó. O cara vai cavalgar com o seu amor, né? Na questão cavalgada aí no cavalo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque o outro sentido aí não é em parnasianismo, não, tá? Eu sei que vocês gostam de falar bobagem. Não, eu tô entendendo. Bruno, eu acho assim, mas eu acredito, eu tenho certeza. Não, eu não censuro, não. Ao contrário. Porque eu acho assim, quando a gente começa a perceber o que é, a gente começa a separar. Não, eu acho que isso aqui é chato por causa disso, disso e disso. O que eu acho interessante no parnasianismo? Como professor, né? Como professor, eu acho interessante a união da gramática com a literatura. Eu acho interessante a questão da presença da mitologia, das mitologias também, numa escola literária. Eu acho muito bacana a mitologia grega. Agora não, Bruno, acho que não chega, não. Agora eu acho que. Agora eu, pessoa. Como pessoa, eu acho o romantismo bacana porque tem um romantismo não exagerado. Tem um romantismo na dose certa, né? Não é aquela coisa exagerada, eu vou morrer por causa do meu amor, né? Eu acredito que para eu poder amar alguém, primeiro eu tenho que me amar, né? Então, bacana é o parnasianismo. Eu já nem sei o que vocês estão falando, gente. Impessoalidade, né? Vai ser impessoal. Eu vou falar de uma maneira que sirva para todos. Seus autores buscam compor poesias descritivas em que a apresentação dos fatos históricos e dos fenômenos naturais é imparcial. Embora existam alguns aspectos comuns, há uma grande diferença. O parnasianismo não se preocupava com a temática do cotidiano, com a descrição dos costumes da época e com o cientificismo, características marcantes do realismo. Poesia descritiva. A poesia parnasiana é marcadamente descritiva, frequentemente aparecem descrições pormenorizadas de objetos e cenas da natureza, resgatando um certo bucolismo. Por que, gente, vai resgatar aí o bucolismo? No caso, ele está falando do arcadismo. A gente vai precisar do campo, a gente vai falar de mitologia grega. No arcadismo fala de mitologia grega. Quando fala que ele vai para o campo, é diferente da... O arcadismo ele vai falar do campo, da natureza, da fuga da cidade para a natureza. O fugere urbem, uma expressão latina. Vou sair da cidade. Então, o que eu vou encontrar no campo? No campo vão ter as ninfas, as ninfetas. No campo vão ter as deusas daqueles campos, daqueles sítios vibratórios. Com isso, eu vou falar de Deus grego, mas também uma maneira diferente. Vai ter um resgate do bucolismo, a tranquilidade. Vaso chinês, né? Estranho mimo aquele vaso, viu casualmente uma vez de um perfumado contador sobre mármore luzidio, entre um leque e começo de um bordado. Olha lá, gente, ó. Resgate dos valores clássicos, ó. O parnasianismo, assim como faz o classicismo, também se voltou para a antiguidade greco-romana, tida como modelo da perfeição e beleza.
Então, gente, os corpos, vai ter estética, o corpo perfeito. Esse pessoal aí que malha, 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 que tem esse corpo escultural, vai estar presente na questão parnasiana. Por que está falando que não é uma questão do cotidiano? Porque não é todo mundo, né? Toda a população que tem um corpo esteticamente voltado para a mitologia de um deus ou de uma deusa grega, né? No caso de um deus grego, porque as mulheres tinham os corpos mais roliços, né? O corpo da mulher na mitologia grega não era essa coisa sarada, esculpida como é do homem. É diferente. A mulher tinha um corpo mais robusto, mais roliço, redondo, né? Não sendo gorda, mas tendo o corpo mais volumoso. E o homem já tinha um corpo mais sarado, né? Mais malhado. Sim, a própria Afrodite. Sim, Bruno. Não, não. E era engraçado, né, gente? Porque isso se propõe na própria cultura árabe, né? O homem árabe, ele gosta das mulheres mais gordinhas. Eles acreditavam que a mulher, ela acaba a mulher que malha muito, né, ela acaba não tendo a forma do corpo feminino, eles acreditavam nisso. E o homem tinha aquela necessidade de estar o tempo todo com o corpo. Gente, tanto que se a gente parar para entender, para perceber, vocês já perceberam que alguns homens, se eles engordam muito, ou se eles passam até poucos quilos do peso, né, Bruno? Vocês já perceberam que o próprio homem ele vai ficando com um corpo um pouco feminino? Vocês já perceberam isso? Tem homens que têm uma estética, uma genética diferente e quando ele engorda, ele passa um pouco dos quilos, o corpo dele fica um pouco feminino. Vocês já repararam isso, gente? Tem pessoas que a gente repara assim, caramba, o corpo parece, né, Manu? Isso vai muito da genética, né? Olha só, gente. Eu amo os gregos tipos de escultura. Olha isso, eu amo os gregos tipos de escultura. Pagãs nuas no mármore entalhadas. Não essas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfesadas. Quero em pleno esplendor, viço e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres, da carne exuberante, pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela. Ó, turma, lembrem aí da questão da mitologia greco-romana? Então, o cara já falou de mitologia grega, agora ele está falando da mitologia romana, que é Vênus, né? Que nada mais é que Afrodite da mitologia romana. De luxuriantes formas, entrevê-la da transparente túnica através. Quero vê-la sem pejos, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua da cabeça aos pés. Pronto, vamos falar que eu estou ensinando sacanagem, né? Não, gente, é literatura, tá? Sim, Bruno. Sim, mas no cultura árabe, a cultura bastante sim. Meu Deus, vocês vão entrar no universo. Eu não quero ninguém falando de Talibã aqui, não, hein? Vocês vão começar com Talibã aqui. Essa questão da arte pela arte, gente, é estética, né? A poesia parnasiana estava preocupada com o belo, com a parte estética, daí a palavra esteticismo. Turma, a gente tem menos de um minuto, vai parar aqui. Fica, Manu. Fica na Ásia, assim. Gente, ó, um beijo, fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Tá? Um beijo grande. Tchau, beijos.